dois textos, um no Evangelho de Lucas e o outro no Evangelho segundo Mateus. Lucas, capítulo de número 'Calma lá que eu anotei a referência errada, glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo de número 28. Lucas capítulo 19, versículo 28, todos encontraram, podem dizer amém? Diz assim: e dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Diga comigo, subindo para Jerusalém. Agora volte comigo para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21, agora sim, capítulo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, os irmãos ainda estão chegando, mas vamos já para a nossa reflexão. Versículo de número 9. Quantos encontraram? E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Dê um brado de glória e diga Hosana nas alturas. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, fala com a gente, nos ensina a tua palavra e que o teu Santo Espírito impacte o nosso coração outra vez, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Provoque o seu vizinho e diz para ele, dar glória a Deus, aqui é de graça, tá, irmão? Encha esta casa de louvor, encha esta casa de adoração, enalteça a Jesus sempre. Hoje, queridos, é o dia que a tradição católica denomina Domingo de Ramos. É o domingo que antecede a Páscoa de Israel. Portanto, o domingo que antecede a crucificação do Senhor Jesus. E eu estive bisbilhotando a Bíblia esta noite até as tantas, buscando uma palavra para trazer aos irmãos. E estudei um assunto que eu gostaria de ministrar, porém, hoje pela manhã o Espírito Santo me trouxe uma palavra acerca desta semana que nós estamos vivenciando. E numa noite de celebração da ceia do Senhor é extremamente oportuno pensar ou pensarmos nisto. Então, se eu fosse dar um tema para a nossa reflexão, eu diria: e Jesus chegou a Jerusalém. E Jesus chegou a Jerusalém. Na terça-feira que vem, se Jesus não tiver voltado ainda,
Eu vou falar com os irmãos, nós estamos na semana da Páscoa. Eu quero falar com os irmãos sobre a trajetória de Jesus da Galileia para Jerusalém, os milagres que ele fez, o percurso que ele fez, as experiências que ele viveu nesta trajetória. Hoje eu quero falar sobre a sua chegada em Jerusalém e começar lembrando aos irmãos que este é um dos poucos episódios da vida e do ministério do Senhor Jesus que é relatado pelos 4 evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João. Ambos fazem a mesma citação. Mateus no capítulo 21, Marcos no capítulo 11, Lucas no capítulo 19 e João no capítulo 12. Se analisarmos a citação por ambos os evangelistas, vamos perceber que a combinação de os 4 haverem registrado este episódio torna o episódio importante não apenas para o povo para quem o evangelista escreveu em ordem primária, mas também para toda a igreja do Senhor Jesus em todo o tempo a quem os evangelhos chegaram. E quando eu digo os evangelhos, eu me refiro aos escritos dos evangelistas. É bom lembrar que a Bíblia não narra, ou pelo menos não cita, muitas vezes que Jesus tenha estado em Jerusalém. Jesus morava na Galileia, na cidade de Cafarnaum. De Cafarnaum para Jerusalém distava aproximadamente 150, 160 quilômetros de subida pelo deserto. Considerando que havia uma regra do percurso que poderia ser caminhado por dia, uma viagem da Galileia para Jerusalém demorava aproximadamente 7, 8 dias. Então, repito, Jesus não foi muitas vezes, ou pelo menos o texto não cita muitas vezes. João é o evangelista que mais faz menção das idas de Jesus a Jerusalém. E João faz menção de apenas 5 estadas de Jesus na cidade santa, na capital de Israel. É importante ter em nossa mente, ademais disto, que em todos os relatos que se menciona, ou que se mencionam Jesus em Jerusalém, ele normalmente pede discrição, silêncio. Jesus traçava a sua trajetória e as suas andanças de maneira muito discreta. De vez em quando alguém chegava fazendo barulho, mas é normal Jesus pedir que houvesse calmaria, silêncio. Jesus curava e dizia ao enfermo que não contasse para ninguém. Fazia milagres e dizia: não avisa, não fala, não cria burburinho, porque Jesus sabia que a sua presença estava incomodando as autoridades do templo de Jerusalém. Esta é a única vez que Jesus vai a Jerusalém e ele não apenas aceita o barulho, como estimula, ele provoca. No versículo 40 ele chega a dizer: se estes se calarem, as pedras clamarão. Havia chegado o momento que Jesus queria se fazer visto. Havia chegado o momento que Jesus queria que Jerusalém, que Israel soubesse que ele era o Messias esperado.
De acordo com as Escrituras, Jesus sobe da Galileia para Jerusalém, mas antes ele para em Betfagé. Betfagé é uma pequena aldeia na parte alta, junto ao Monte das Oliveiras, talvez a 6 quilômetros de Jerusalém. É conhecida como a cidade dos figos verdes. Betfagé é a cidade do vinho de figos. Jesus para em Betfagé e diz a 2 dos seus discípulos: ide à aldeia próxima. A aldeia próxima de Betfagé era Betânia, a aldeia de Marta, a aldeia de Maria e a aldeia de Lázaro, irmão de ambas. E Jesus diz: ide à aldeia próxima. E na entrada da aldeia, essa citação na entrada da aldeia é Mateus quem faz. Há uma jumenta com um jumentinho que ainda não foi montado por ninguém, presa. Soltai-o e trazei-mo a mim. E se alguém lhe perguntar: por que estáis soltando o jumento? Digam: o mestre precisa dele. Mateus diz no capítulo 21 que quando os 2 discípulos vão à aldeia próxima e soltam o jumento, de fato alguém pergunta: por que soltais o animal, o jumentinho? E eles respondem: porque o mestre precisa dele. Então deixaram trazê-lo. É Mateus quem diz que trouxeram não apenas o jumentinho, mas também a sua mãe. A jumenta veio também. E quando o animal estava se aproximando, a Bíblia diz que a multidão que seguia a Jesus, tirando os seus mantos e as suas roupas, cobriam o jumento e colocaram Jesus assentado sobre ele. Mateus 21:4 diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Quando Jesus monta no jumento e vai em direção a Jerusalém, eu estou falando de 6, 8 quilômetros de Betfagé para Jerusalém, a multidão começa a gritar e a aclamá-lo como rei. Tanto Mateus quanto Marcos relatam que vem uma multidão lhe acompanhando e lhe exaltando e lhe glorificando, quanto outra multidão sai de Jerusalém e vem ao seu encontro, declarando: Hosana, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. É interessante perceber que eles estão aclamando Jesus como rei. Gente, o impacto político desta declaração é muito forte. Já há uma apreensão com a chegada de Jesus. Já há uma orquestração dos sacerdotes, das autoridades do templo, do sinédrio e dos fariseus, que querem prendê-lo e estão buscando uma oportunidade. Aclamá-lo rei é um crime de revolução contra o império que estava dominando a região da Palestina, o Império Romano. E é interessante que Jesus, quando vai chegando, ele não entra em Jerusalém, ele se direciona ao seu palácio. Que palácio? O templo. Se o seu reino fosse físico, humano, político e terrenal, ele teria ido para a sede do governo de Israel. Mas como o seu reino é espiritual, ele vai para o templo, o lugar da adoração, a casa de Deus.
E é nesse dia que Jesus causa um reboliço violento e provoca a purificação do templo, tão conhecida. Vira as mesas, expulsa os cambistas, e ele declara: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês tornaram-na um covil de salteadores. A multidão continua gritando, a multidão continua ovacionando, e é bom lembrar que, segundo o livro dos Reis, mostra para nós que a forma de aclamar um homem como rei e de empossá-lo era exatamente esta: fazê-lo montar num animal, entrar na cidade, enquanto a multidão o aclama rei. O que aqueles judeus não entendiam é que o reino que Jesus veio estabelecer não era terreno. A revolução que ele veio fazer não era política. O impacto que ele iria realizar não era meramente social. O seu reino é eterno, o seu governo é para sempre, o seu impacto era espiritual, e a transformação que ele veio operar foi no coração daqueles que creem no seu nome. Aleluia! Mas é fato que Jesus quer, preste atenção nisso, aqui Jesus está provocando a sua morte. Aqui Jesus está confrontando o sinédrio. Aqui Jesus está confrontando o sistema religioso. Ele está claramente decidido a manifestar publicamente que ele é o rei que haveria de vir, que ele é o Messias esperado pelas profecias. Mas o que eu quero destacar nesta noite de celebração da ceia do Senhor, que um padre, um bispo católico chamaria de Domingo de Ramos, por conta dos ramos que a multidão lança em frente a Jesus, enquanto ele trajeta em direção a Jerusalém. E repito, era uma forma de aclamá-lo rei, de declará-lo rei, de prenunciá-lo rei. Qual o significado desta entrada de Jesus em Jerusalém? Quais são as lições que ele deixa para nós, seus seguidores? Primeiro, a entrada de Jesus em Jerusalém é a confirmação da veracidade das Escrituras. É uma forma de atestar que a profecia veterotestamentária não falhou. Pode observar que por mais de uma vez o escritor diz: para que se cumprisse a palavra do profeta. Zacarias, no capítulo de número 9, versículo de número 9, do livro que leva o seu nome, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Acontece que Zacarias profetizou 520 anos antes que isto acontecesse. Todos aqueles que conheciam as profecias messiânicas conheciam, portanto, a profecia de Zacarias. E a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, é uma declaração pública.
Ele está dizendo: eu sou o rei que haveria de vir, eu sou o Messias esperado. Isso é uma prova de que a Sagrada Bíblia tem o seu devido e oportuno cumprimento. E é interessante que a multidão vem cantando e dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. No Salmo de número 118, que também é um salmo messiânico, no versículo 26, Davi canta e diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém é um carimbo na profecia bíblica. É uma garantia de que tudo aquilo que foi escrito ao seu respeito teria o seu devido cumprimento. E por que isto? Porque Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Entenda um fato e aplauda. Pode aplaudir ao Senhor, pode dar glória a Deus. Entenda um fato: tudo aquilo que o Senhor declara em sua palavra tem cumprimento fiel e leal. Lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito, não o fará, e tendo prometido, não o cumprirá. Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que a palavra de Deus não cai por terra. Jesus diz em Mateus 24, 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. No Salmo 119, versículo 89, o salmista diz: para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra acima dos céus. Não sei quais são as promessas de Deus em sua vida, mas ouso lhe falar com muita segurança que todas as promessas que são de Deus têm nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Se não for provocar demais, dá um toque no seu vizinho e diz para ele: vai se cumprir, vai se cumprir. A entrada de Jesus em Jerusalém revela, confirma a veracidade das Escrituras. Em segundo lugar, a entrada de Jesus em Jerusalém projeta o período da sua popularidade. Deixa eu te falar uma coisa: o ministério de Jesus poderia ser dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase do anonimato. Ele é apenas o filho de Maria e de José. Quando alguém o vê no templo respondendo perguntas com sabedoria, dizem assim: ora, porventura não é este o filho de Maria e de José? E não estão entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? Esta é a primeira fase. Ninguém sabe quem ele é o carpinteiro de Nazaré. A segunda fase do ministério de Jesus é a fase da sua popularidade. Onde ele vai, a multidão o acompanha. Ele quer se esconder e a multidão lhe descobre. Ele atravessa o mar da Galileia fugindo da multidão. Lá em Gadara,
E quando ele chega em Cafarnaum, tem outra multidão lhe aguardando. Ele vai para o deserto orar sozinho, e a multidão vai atrás dele. Por isso que ele tem que fazer multiplicação de pães e peixes. É a fase da popularidade. E deixa eu te falar, esta é uma fase muito perigosa. Jesus inclusive nos ensina uma lição extraordinária. Depois dos grandes milagres que ele fez, depois dos momentos de muito aplauso, normalmente ele saía de cena e se isolava. Nós, depois de grandes vitórias, fazemos churrasco, publicamos, barulhamos. Jesus se recolhia para orar, por causa da popularidade que é perigosa, e vou lhe mostrar. A terceira fase do ministério de Jesus é a fase da rejeição. Porque você tem que entender que toda popularidade gera aceitação eufórica ou rejeição. E Jesus foi rejeitado. A entrada de Jesus em Jerusalém, o barulho da multidão revelam a sua popularidade. Os milagres que ele fez iam à sua frente. As multidões vão atrás dele. E Lucas diz no capítulo 19, versículo 36, que ele está entrando em Jerusalém e tem gente saindo de Jerusalém ao encontro dele. Mas presta atenção, Jesus nunca se empolgou com a popularidade. Jesus nunca se enganou com a multidão. Jesus sabia que aqueles que no domingo estavam dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, na sexta-feira diriam: crucifica-o. Jesus sabia que a multidão que no domingo dizia Hosana, Hosana nas alturas, na sexta-feira diria: solta-nos a Barrabás e crucifica o Cristo. Qual é a lição para aprender? Não se engane com os aplausos. As mesmas mãos que aplaudem jogam pedras, dependendo apenas da conveniência política, religiosa e social. Jesus não era alimentado pelo delírio da multidão. Jesus não é encaminhado pelo que a multidão lhe impulsiona a fazer. O que impulsiona Jesus, o que mentoreia Jesus é a missão. Ele tinha uma missão. Qual? O Filho do Homem veio para buscar e salvar todo que se havia perdido. Então a multidão lhe aplaude, mas ele não se ufana, não se envaidece, porque Jesus sabe que aquilo era temporário. À frente, 6 dias depois, ele seria preso, ele seria julgado, e a multidão está tão disposta a vê-lo morrer, que quando Pilatos pergunta: e se ele for inocente? A mesma multidão grita: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Porque a multidão é insana, porque a multidão quer a festa do momento, é o que importa. Mas Jesus não estava focado no momento, ele estava focado na compra, no pagamento pelo preço da minha salvação e da tua salvação. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Terceiro, a entrada de Jesus em Jerusalém revela a sua humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem é ele? O Rei dos Reis. Quem é ele? O Senhor dos Senhores. Quem é
Ele é a palavra revelada, Ele é o verbo vivo, Ele é a semente da mulher, Ele é o cordeiro pascual, Ele é o profeta maior do que Moisés, Ele é o príncipe do exército de Deus, Ele é a rocha ferida em Meribá, Ele é o remidor no livro de Rute, Ele é a pedra que Samuel chamou de Ebenezer e declarou: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é a nossa justiça, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é. Mas em vez de entrar em Jerusalém montado num cavalo, em vez de entrar em Jerusalém numa carruagem, Ele entrou num jumentinho. Em vez de entrar em Jerusalém cercado de anjos, Ele entra cercado de pecadores. É aqui que está a revelação da sua humildade. Isto é uma história de contrastes, é paradoxal, porque o rei vem como servo, em vez de vestir-se com honrarias de rei, ele se veste como um pobre. Em vez de possuir um cavalo, ele vem de jumento. Ele não vem para conquistar reinos à força, como os reis estavam acostumados a fazer. Ele vem conquistar o reino pelo amor, pela graça, pela misericórdia e pela compaixão no seu sacrifício. O seu reino não é um reino de esplendor, não é um reino de palácio dourado. O seu reino é de humildade e servidão. O seu palácio não está numa colina, está no teu coração. É aí que Ele reina, e reina com alegria, justiça e paz. Bata no peito e diga: Jesus reina em meu coração. A sua mensagem é a mensagem da paz. Nós, seus seguidores, deveríamos aprender com Ele. Por isso que Ele diz: eu estou abrindo uma faculdade, as matrículas estão abertas, o curso é pós-doutorado em mansidão e humildade. Aprendei de mim, mais chorei manjurabadagast, que sou manso e humilde de coração. Diz aí para a pessoa do seu lado: as matrículas estão abertas. As matrículas estão abertas. Se fosse eu ou você entrando em Jerusalém naquele dia, aplaudidos pela multidão, no mínimo optaríamos por um cavalo robusto. Hoje, saindo da igreja aqui pela manhã, depois do nosso momento de escola bíblica e oração, eu vi algumas pessoas desfilando em cavalos lindos na avenida da cidade. Ainda comentei com o pastor José Luiz: cada cavalo bonito que chega a dar gosto. É claro que eu, entrando em Jerusalém como rei aclamado, certamente optaria por um cavalo. Jesus optou por um jumento, e detalhe, nem o jumento era dele, era emprestado. Você consegue entender? A entrada de Jesus em Jerusalém nos apresenta o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores no meio da plebe. A
assentado entre os pobres. Nós, meras criaturas mortais, somos soberbos, queremos ser melhores e maiores uns do que os outros. Jesus vem nos ensinar que na humildade está a verdade. Jesus vem nos ensinar que na humildade está a principal virtude do caráter cristão. Jesus vem nos ensinar que a virtude que nos torna mais próximos de Deus é a humildade. E Ele se dispõe a nos dar uma aula. Jesus nos ensina que a humildade não ofusca o brilho da glória. Jesus nos ensina que a humildade não desconstrói a realeza. Jesus nos ensina que a humildade não desconstrói a grandeza. É por isso que Paulo, lá na frente, compõe uma melodia. E ele diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E achado na forma humana, aceitou a condição de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo mostra Jesus descendo degrau por degrau, revelando a sua humildade, a pequenez na grandeza, a grandeza na pequenez. A entrada de Jesus em Jerusalém num jumentinho revela para nós que ser grande não se manifesta com a posição que você ocupa, mas com a postura que você assume. Aí Paulo continua escrevendo, diz: pelo que também, o texto lindo, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. A sua entrada num jumentinho revela a sua humildade. E com isto ele nos ensina que raramente Deus escolhe as coisas grandes para fazer grandes coisas. Raramente Deus escolhe pessoas poderosas para fazer coisas poderosas. Raramente Deus escolhe grandes cenários para manifestar grandes espetáculos. Ele só precisa de corações disponíveis para que Ele faça aquilo que deseja fazer. O que eu estou lhe dizendo é que na nossa pequenez Ele abre portas onde não tem portas, Ele cria trilha onde não tem trilha, Ele aplaina as montanhas, abre o mar, abre porta na rocha, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Igreja amada, apenas se renda, apenas se renda, apenas diga: eis-me aqui, Senhor. Ele vai te usar e fazer coisas grandes. Aleluia. Ainda essa semana eu estava rabiscando planos, projetos, sonhos, construindo caminhos, elaborando trilhas, mapeando estradas. Em tudo isso em minha mente, com algumas anotações, com conjecturas e projeções
De repente o Espírito Santo me surpreendeu em minha memória com um texto: dos homens são os planos, mas a resposta certa vem de Deus. Oh, aleluia, como eu amo, como eu desejo, como eu sinto, como eu quero. Nada, absolutamente nada pode substituir o prazer de senti-lo, o prazer de ouvi-lo, o prazer de ter a sua direção. Eu amo o mestre da minha alma com todo o meu ser. Aleluia! A entrada de Jesus em Jerusalém, e eu concluo, revela que Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Olha o que a multidão diz: bendito o que vem em nome do Senhor. Levante a sua mão comigo, por favor, e diga comigo: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Isso aqui era uma cerimônia de posse real. Ele está sendo reconhecido como rei. E é interessante que a mulher Ciro-fenícia já havia dito isso. A mulher Ciro-fenícia em Mateus 15 diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está apelando para a profecia de 2 Samuel capítulo 7. Bartimeu, o cego de Jericó, também diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salmo de número 24, um dos salmos mais lindos do inário bíblico. O salmista diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da glória. E alguém pergunta, isso é o coral de Jerusalém cantando: quem é este Rei da glória? E as primeiras vozes do coral respondem: o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da glória. No segundo refrão, o coral canta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E a segunda voz pergunta: quem sabe o tenor? O contralto, o barítono pergunta: quem é este Rei da glória? As primeiras vozes respondem: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Você pode dar glórias a Ele, você pode louvá-lo. Você que aplaude governador, você que aplaude presidente, você que aplaude prefeito, você que aplaude deputado, você que aplaude vereador, aplauda o Rei dos Reis, aplauda o Rei dos Reis. Todo mandato é temporário, o reinado de Jesus é eterno para sempre. Ele é o Rei dos Reis. É por isso Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E ele vinha caminhando sobre as nuvens, e foi-lhe dado domínio, e poder, e a majestade, e o cetro foi posto em suas mãos, para que governe todas as nações da terra. Eu gosto da visão de João. Eu acho que João ficou estupefato, glorioso. João é o único apóstolo que permanece ao pé da cruz até a última hora de Jesus no Calvário. João presencia a agonia de Jesus no Calvário. João vê o último suspiro. Depois, João está exilado na ilha de Pátimos. Ele tem quase 100 anos de idade. E de repente, João ouve uma voz que parece uma cachoeira. Ele chama de voz de multidão de muitas águas. E a voz brada e diz: o que vês, João? Escreve-o num livro e envia às 7 igrejas da Ásia,
Aí ele diz: virei-me para ver quem falava comigo, e vi um, semelhante ao Filho do Homem, em pé no meio de 7 castiçais. E João diz: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Mas ele me tocou com a mão direita e disse: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Quando João continua olhando, agora é uma visão, ainda é uma visão, mas o negócio ficou mais perto, porque no capítulo 4 a Bíblia diz que o Senhor tomou João de onde ele estava e o levou ao céu. Ele foi arrebatado em espírito e chega no céu. E quando ele chega lá em cima, ele vê um trono, e sobre o trono está sentado alguém. E João diz: o trono parecia que estava sobre um mar de vidro, e ao redor do trono tinha 12 tronos menores, e em torno do trono querubins que subiam e desciam, que iam para um lado e para o outro lado, que cruzavam entre si, que atravessavam uns aos outros. E João diz que os anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando João vê isso, ele vê que os 24 anciãos que estão nos tronos, desce do trono, ajoelha diante do grande trono de Deus, jogam as suas coroas diante dele e dizem: ao que está sentado sobre o trono seja o louvor e a honra e a glória e a majestade, porque dele é tudo e a ele pertencem todas as coisas. Lá na frente, João diz, capítulo 19 do Apocalipse: eu vi um, agora não mais num jumento, ele está montado num cavalo branco, vestido de vestes brancas, e sobre o seu manto, na coxa direita, está escrito o seu nome, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou repetir, que é para você dar glória: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei. Aleluia. Ele é Rei. Ele é Rei. Erga as suas mãos aos céus assim comigo e dê glórias a Ele. Glorifique o Rei amado. Hoje Ele está no teu coração. Em Jerusalém Ele entrou para morrer, no nosso coração Ele entrou para reinar. Dê glórias a Ele, diga palavras de adoração a Ele. Seja tomado pelo louvor que Ele merece. Eu vou terminar. A entrada de Jesus em Jerusalém fala, em último lugar, não em circunstâncias, não em contexto sagrado, em último lugar na minha reflexão, fala da sua influência. E aí eu tenho que lhe dizer que ninguém influenciou a história da humanidade como Jesus de Nazaré. Ele mudou o modo da contagem dos nossos anos. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda que mentes desejem apagar o seu nome da história, ou torná-lo apenas mais um grande nome da história da humanidade, nenhum homem pode ser comparado a ele. Conta-se de um grande sociólogo e filósofo francês chamado Auguste Comte. Comte é o pensador, idealizador do positivismo. E ele chega um dia no seu escritório e diz para o seu auxiliar: eu estou criando uma teoria que vai ser mais poderosa e mais conhecida do que o cristianismo. Será maior do que tudo que Cristo ensinou. O auxiliar de Comte
olha para ele e diz: parabéns, você consegue. Para você fazer algo maior do que o que Jesus fez, você só precisa de 3 coisas. Primeiro, você precisa nascer de uma virgem, e nisto você já perdeu. Segundo, você precisa ter poder para dar voz ao mudo, visão ao cego, audição ao surdo, e você não tem. Terceiro, você precisa morrer, ser sepultado, e 3 dias depois, em vez de decompor, levantar, ressuscitar e assentar à direita do Criador para interceder por aqueles que acreditam no que você fez. Ninguém é maior do que Jesus, ninguém pode ser comparado a Ele. 2000 anos se passaram que Ele entrou em Jerusalém, e aqui estamos nós fazendo menção da sua chegada na cidade santa. 2000 anos se passaram que Jesus entrou em Jerusalém sem usar armas e conquistou o coração do mundo. 2000 anos se passaram que ele se declara rei sem nunca apresentar um trono, mas reina em toda a terra onde o seu nome é representado e alguém crer nele. 2000 anos se passaram que ele foi vendido por 30 moedas de prata, traído por um beijo, preso à noite, julgado num julgamento de fachada, condenado a uma execução cruel, preso no Calvário, exposto ao mundo, levado à sepultura, mas as cadeias da morte não puderam aprisioná-lo, a prisão não pôde detê-lo, o sepulcro não o reteve. Ao 3º dia, um anjo empurra a pedra, ele se levanta em poder e glória e diz: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo, pelos séculos dos séculos. 2000 anos se passaram e reis são influenciados por ele, plebeus também, líderes e liderados, governos e governados, presidentes e eleitores. 2000 anos se passaram, poetas, filósofos, historiadores, psicólogos, psicanalistas, pensadores, construtores pensam nele, falam dele. 2000 anos se passaram e pesquise quem são os maiores palestrantes do mundo na atualidade. Creiam eles em Jesus como Salvador ou não, eles se utilizam dos ensinamentos de Jesus como base para as suas palestras. Ninguém influenciou a história como Jesus de Nazaré. A sua entrada em Jerusalém revela que ele vai continuar influenciando. Feira de Santana é dele, a Bahia é dele, o Brasil é dele. Tem gente aí querendo calar a igreja, tem gente aí querendo sufocar a igreja. Vai, mexe nas leis, provoca, assanha um povo de paz, mexe com um povo que tem fé no Cristo que vive, e vocês verão uma igreja militante, viva e poderosa nas ruas das cidades. Estão pensando que a igreja, porque é mansa, é covarde. Somos ovelhas, mas não somos presas. Paulo diz: perseguidos, mas jamais destruídos, angustiados, mas jamais desamparados. Nós estamos silenciosos porque é tempo de silêncio, mas segura lá, que lá vai uma palavra profética. O Espírito Santo está por liberar uma onda de poder, uma onda de autoridade sobre a igreja. Não vai demorar, vocês vão ver a igreja ocupando as ruas das cidades do Brasil e declarando: Jesus Cristo é o Senhor da terra. Eu acho melhor deixar a igreja quieta. É melhor deixar a igreja quieta, porque se ficar mexendo, vai assanhar.
A igreja é um vespero santo. A igreja é uma fogueira contida. Eu vou usar uma palavra de David Young Show. A igreja brasileira é um leão adormecido. Se esse leão acordar, e vai acordar, o mundo inteiro vai ouvir o seu rugido. Estenda a sua mão em direção à Feira de Santana. Estenda a sua mão em direção à Bahia. Estenda a sua mão em direção ao Brasil e declare: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Declara: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Declare: essa cidade é de Jesus, esse estado é de Jesus, esse país é de Jesus, esta nação é do Senhor. Ninguém para a igreja, ninguém para a igreja. Não pense que porque é um jumento não tem reino. Não pense que porque não tem trono não tem reino. Não pense que a cruz é o paradeiro. A cruz é o propósito. A cruz é o meio. O sepulcro não pode deter. O sepulcro não pode deter. A igreja está viva porque Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. A igreja está viva. A igreja está viva. A igreja está viva. A igreja está viva. Eu declaro: recebe agora. Recebe agora. Recebe poder de Deus. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching
sky begins to bend, as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.